Ok, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui reunidos, para darmos continuidade a mais um vídeo, mais uma live dos nossos temáticos. Lembrando, na última live nós falamos um pouco sobre a questão de evitar debates, evitar conflitos. Ou seja, e nunca comece um debate ou uma discussão querendo provar que você está certo. Ou seja, evite esse tipo de confronto. Então nós trabalhamos muito bem a expressão vou te provar alguma coisa. Evite esse tipo de expressão, mas sempre parta justamente de uma maneira mais calma. E o nosso tema de hoje é dando uma continuidade sobre essa questão. Se você errou, se você realmente, como todos nós erramos, reconheça o erro. Então é uma maneira, algumas dicas e algumas orientações para se evitar o que nós chamamos na questão do relacionamento, o atrito, e principalmente a criação de inimigos na questão do relacionamento. Nesse capítulo nós vamos abordar basicamente alguns relatos de experiências que aconteceu com o autor do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o autor, ele fala da importância de obedecer às leis, mas algumas vezes nós desobedecemos, caímos em algumas situações, como ele cita aqui nesse capítulo, que numa tarde, Dali, que é o autor, ele passeava com seu pequeno bulldog no Forest Park. Era um animal muito manso, um pequeno cão de caça incapaz de qualquer mal. Então ele saía, e era uma prática passear nesse parque, porém, de acordo com as leis americanas, um animal ele não poderia ficar solto sem a coleira, e principalmente ele precisava usar a sua coleira e sua mordaça para não morder e também atacar os animais. Só que ele gostava de um parque que tinha poucas pessoas, então ele deixava o cachorro livre, como era a orientação das leis. Só que aconteceu uma coisa surpreendente. Um dia ele foi surpreendido com um policial montado, que andava procurando uma oportunidade de dar uma demonstração de sua autoridade. Estava uma tarde calma e ele estava ali passeando com o seu bulldog, E como é a pergunta que o policial o abordou? Como é que o senhor deixa o cachorro solto, correndo no parque, sem coleira e sem focinheiro? Não sabe que isso é contra a lei? Então, nesse exato momento, ele foi abordado por uma situação, um erro, ele estava desobedecendo uma lei. E nesse momento, realmente, ele foi notificado. Mas, de acordo com o seu relato, naquele momento, o policial estava calmo, vou te dar uma segunda chance. Se eu te pegar de novo, você agora vai ter que responder para o juiz o porquê que você está fazendo isso. Isso aconteceu, Então, com humildade, ele afirmou que iria obedecê-lo, que iria seguir as regras da orientação daquele policial. Mas é interessante que o Rex não gostava de focinheira nem de coleira e realmente não gostava de ficar preso. E na semana seguinte, olha o que aconteceu, ele saiu para dar aquela passeada e resolveu mais uma vez deixar aquele animal solto pela praça. Como não era de surpresa, foram pegos em flagrante pelo mesmo policial. É aí que entra a questão que nós vamos abordar como a ideia central desse capítulo. Ele resolveu não esperar o policial iniciar a conversa. Por exemplo, ele sabia que estava errado, ele tinha sido advertido, mas uma das coisas muito interessantes é que você está ciente do seu erro. Antes de você ser abordado pelo seu acusador, por aquela pessoa que vai te criticar, você anteceder as críticas. E foi o que ele fez. A orientação é que, senhor policial, fui pego cometendo uma falta, sou culpado, não tenho desculpas nem justificativa. Fui advertido a semana passada que seria multado se continuasse a desobedecer a lei. Então ele nem esperou o policial abordar, ele já ele se entregou, ele confessou o seu crime. Mas olha o efeito dessa atitude. Olha o efeito dessa atitude. Disse o policial. Aí o policial pensou, sei que é uma tentação deixar um cachorrinho como esse correr aqui quando não há ninguém no parque. Ele já ficou mais manso. Certo que é uma tentação. Aí ele afirmou, o
o escritor. Certo que é uma tentação, mas é uma tentação que fere a lei, replicou Dário. Bem, mas um cachorrinho como este não vai fazer mal a ninguém, argumentou o policial. Olha só que situação interessante. Os papéis se inverteram, né, nesse momento, tudo por causa de uma ação. E, não, mas pode matar os esquilos, retrucou Dário. Ora, penso que o senhor está levando a coisa muito a sério. Vou ensinar-lhe o que deve fazer. Deixe-o correr lá no alto do morro, onde não posso vê-lo. Esquecemos tudo isso, a sugestão. Mas é uma atitude que você, com certeza, você já foi surpreendido, né, por um policial rodoviário federal, ultrapassando também numa faixa dupla. Não tem desculpa, você não tem como argumentar, a não ser que você confesse, né, realmente o seu erro, né, o seu delito. Então, assim como aquele policial, assim como eu e você, um ser humano, ele queria sentir-se importante. E é uma das temáticas, é uma das ideias do livro, justamente isso. Também da parte introdutória, é mostrar que todo ser humano, a sua maior ânsia, o seu maior desejo é o quê? Ser reconhecido, sentir-se importante, sentir-se apreciado. Então, em todos os momentos, em todas as situações, quando você favorece a valorização do ser humano, com certeza você estabelece uma harmonia no relacionamento. E o único meio pelo qual ele podia alimentar a sua vaidade era tomar uma atitude magnânima, ou seja, mostrar-se clemente, né? Suponha, porém, que ele tivesse procurado defender. Com certeza o resultado seria diferente. Se ele fosse logo tentar se justificar, né? A pior coisa é você já começar a se justificar e aí você estaria em maus lençóis. Então, de acordo com esse princípio, o que nós podemos observar? Existiam muitas situações que é colocado nesse período aqui, principalmente nesse capítulo. Eu gostaria de destacar mais um. Pode passar, pastor. Se sabemos que vamos ouvir de alguém alguma reprimenda, não é muito melhor precedermos a outra pessoa e dizermos nós mesmos o que ela vai dizer? Você sabe que você vai ser criticado, você sabe que você vai ser bombardeado. Assuma uma autocrítica, né? E você mesmo já começa a fazer dos seus próprios lábios, ali a condenação dos seus próprios lábios, com certeza você vai fazer uma auto, né, reconhecendo os seus erros. Diga sobre si mesmo todas as coisas em que você sabe que a outra pessoa está pensando, ou as coisas que ela quer e pretende dizer. Diga-as antes que ela tenha uma oportunidade para dizer. Então, ou seja, as possibilidades são na proporção de 100 para 1, de 100 para 1, de como a outra tomará então uma atitude generosa de perdão e reduzirá o seu eu ao mínimo. Então, quando você parte desse pressuposto, com certeza a probabilidade, né, da pessoa te perdoar, da pessoa ser mais generosa, da pessoa reduzir a gravidade do seu erro é de 99 por 1, de acordo com essa estatística, né, dos pensamentos aqui do autor. Então, é registrado também nessa parte de um exemplo que aconteceu também com o próprio autor. Ele diz o seguinte, que Ferdinand Warren, um artista comercial, ele aplicou essa técnica para conseguir a boa vontade de um petulante e rabugento comprador de arte. O camarada, ele era muito exigente na questão, ele comprava artes, principalmente textos, né? Naquelas questões de formação de texto. E era de grande importância quando se faz desenhos para anúncios e fins de publicidade, sem muito êxito e preciso. Ser muito exato e preciso. Acontecia, e geralmente era uma prática, de exigir muita urgência nesse serviço. Então, geralmente tinha algumas publicidades que vinham com uns pequenos erros. E esse camarada aqui, ele aborda que ele foi fazer, né, uma demonstração dos seus serviços, né, para esse comprador, e alguns editores de artes exigem suas encomendas serem executadas imediatamente. Então, nesse caso, assim como ele, é de se esperar que em tais casos não se pode evitar o que? Pequenos erros. E Ferdinand teve uma experiência com um diretor. Recentemente,
tinha enviado o trabalho desses feitos às pressas para esse editor e ele ligou imediatamente para que ele fosse ao seu escritório. Então, com certeza, ele já foi ciente, né, de que ele seria abordado por alguns erros. E quando chegou lá, ele deparou com o que? Justamente com o que previra e temia. Estava hostil e satisfeito, né, com a oportunidade para criticar. Ou seja, ele já estava armado. Então foi nessa hora que o camarada, já conhecendo a técnica do livro, né, a técnica ali, ele chegou de maneira muito clara, de maneira muito consciente, chegou a oportunidade de empregar a autocrítica. Ele coloca aqui, e ele havia estudado tal assunto. Por isso responde: Senhor, fulano, se o que acaba de reclamar é verdade, reconheço o pago e não há em absoluto desculpas para o meu erro. Há muito que venho desenhando para o Senhor, já havendo tempo suficiente para trabalhar melhor. Estou envergonhado. E ele realmente, naquele momento, ele colocou todo o seu erro. Qualquer erro pode custar caro, e todos eles são irritantes. O Senhor me confia uma porção de trabalho. Ele realmente fez uma carta, né? Merece o máximo da minha parte. Por isso eu vou fazer todo o desenho novamente. Ele se colocou à disposição. Olha a resposta do senhor fulano: não, protestou, não pensei que fosse incomodá-lo tanto. Elogiou o seu trabalho e disse que queria apenas uma pequena modificação. Então, nesse momento, ele realmente conseguiu que aquele senhor, né, reconhecesse o seu trabalho, né, e não fosse tão severo, né, na sua crítica e principalmente naquilo que ele estava preocupado. Afirmou: minha ânsia em criticar me venceu a luta. Terminou levando-me para almoçar e antes de nos despedirmos entregou-me um cheque e uma outra encomenda. E ali nós percebemos, né, concluindo já, que existe certo grau de satisfação em se ter a coragem de admitir o próprio erro. Não apenas alivia a sensação de culpa e a atitude de defesa, como também com frequência ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Então, se está enganado, reconheça o seu erro rápido e enfaticamente, ok? Que Deus te abençoe e continue conosco no próximo vídeo.